Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, a galera do terceirão se preparando já na reta final dos estudos da terceira série. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre geometria analítica. De novo, temos que nos aprofundar nesse estudo que é muito importante. Na geometria analítica a gente já falou de ponto, falamos de reta e vamos hoje continuar falando da reta. E futuramente vamos falar da circunferência. Mas hoje especificamente vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo sobre equação da reta. Vamos ver uma outra maneira de eu escrever uma reta. No vídeo passado a gente falou sobre a equação geral dessa reta. Vamos lá então, como que a gente pode fazer outras formas de determinação. Então, hoje nosso objetivo vai ser determinar diferentes formas de representar a equação da reta. Você sabia que a equação da reta pode ser representada de diferentes formas? Bem, pode. E já vou dizer para vocês, já fizeram essa representação. Eu não vou falar agora, mas daqui a pouco, quem já conseguiu, já deu um grito aí, já sei. Ah, eu sei, vocês já usaram. E lá na primeira série, daqui a pouco vocês já vão ver essa relação lá no primeiro ano que a gente já fez, mas a gente usou um outro nome para ela. Vamos lá. Relembrando, a equação fundamental da reta a gente viu que é dado por y menos y0 igual a mx menos x0, onde o m é o nosso coeficiente angular e o ponto x0 e o ponto y0 é exatamente o ponto que a gente está considerando. A partir dessa equação fundamental, eu vou considerar agora um ponto particular onde ele vai ter a abscissa zero e a ordenada eu vou chamar de M, tá? Vou chamar ela de M, que é um ponto de reta que interceptam, nesse caso, o ponto Y para o ponto X1 e Y1. Temos então, usando este ponto na equação fundamental, a gente vai ter o y0, que é o n que multiplica x menos o x0, que é zero. Ou seja, y menos y0 é igual a m vezes x, mx. Isolando o m, o y, ficamos y é igual a mx, o n estava negativo, passou positivo. Ou seja, ficamos com esta equação aqui, que a gente chama a equação reduzida da reta. E agora, vamos lá, se vocês conseguem associar com algo que a gente já trabalhou anteriormente. O m aqui é o que para nós? O nosso coeficiente angular, que ele vai dar a angulação que ele vai ter em relação ao eixo x da nossa reta. E este ponto aqui é exatamente o ponto onde ele corta o eixo y, da intersecção com y. E a gente chamava isso daqui anteriormente, e vamos continuar chamando, de coeficiente linear. Então, portanto, y é igual a mx mais n, é a nossa equação reduzida da reta. Lembraram onde a gente já utilizou? Essa daqui é exatamente a representação que a gente utilizava lá quando a gente utilizou a função de primeiro grau. Lembraram? Agora a gente vai ver com outro aspecto. Vamos aqui um exemplo. Ó. Escreva na forma reduzida a equação da reta que passa pelos pontos 1 e menos 6 e tem a inclinação do ângulo de 135 graus. O coeficiente angular a gente já sabe que é o quê? É exatamente a tangente do ângulo formado. Como o ângulo de tangente de 135 graus, ele vai ser menos 1, que ele vai ser ao mesmo ângulo de 45 graus, só que ele vai estar no segundo quadrante, então, portanto, negativo. Já sabemos a tangente, agora a gente vai substituir na nossa formulazinha da equação reduzida. Então, o ponto que nós queremos é 1 e menos 6 e já temos o m que vale menos 1. Substituímos o m, x menos o x1 que é 1 e o y que é 6, menos com menos mais 6. Isolamos agora o y aqui da nossa equação, y é igual a menos x menos 5, ou seja, temos a forma reduzida. Veja que primeiro a gente chegou aqui à forma geral. E a partir da forma geral, para eu traduzir ela para a forma reduzida, basta eu isolar o valor de y. Tendo a forma geral, isolando o y, eu tenho a forma
reduzida. Viu que é bem simples? Então tá, já que está assim, vamos fazer um desafio. Vamos ver se vocês topam e conseguem resolver esse desafio que eu vou propor para vocês. O que é o desafio? Escrever na forma reduzida a equação. Isso daqui a gente já fez, desculpa. O desafio é: a reta de exemplo tem inclinação de 135 graus e passa pelos pontos 1 e menos 6. A reta que corta em menos 5 e 0 e 0 e menos 5. Eu quero que vocês façam a primeira parte do desafio, fazer esse desenho. Vejam que o ângulo eu mantive a mesma coisa que eu tinha lá e o ponto também, mas eu quero que ela corte nesses dois pontos. Eu quero que a primeira coisa vocês façam desenhando no caderno. A segunda coisa, ela vai formar, obviamente, um triângulo, esses pontos, né? Com a reta e os dois pontos vai formar um triângulo. Esse triângulo determina com os eixos um triângulo retângulo isósceles. Eu quero que vocês me digam qual é o valor da hipotenusa. Eu vou dar um tempinho pequenininho, junta com os amigos, junto com o professor aí e resolve rapidinho. A gente já volta para ver se vocês conseguem resolver esse desafio.
Ah, vocês já estão reclamando de mim, não é verdade? O tempo era bem pequeno. Ah, mas a ideia é exatamente que vocês aprendam também um pouco de velocidade. Mas o desenho eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer. Então vamos lá. O desenho, nós queríamos que ele cortasse em 0 para x e menos 5 e queríamos que ele cortasse no eixo y 5 e 0 para o y. E nós tínhamos aqui a angulação que era 135 graus e, consequentemente, ficamos com essa reta. Alguém, professor, onde que eu poderia fazer esse desenho rapidamente? Gente, tem uma dica para vocês. Vocês podem fazer isso usando o GeoGebra. Pesquisem lá, dá para baixar no próprio celular, tranquilamente, não precisa ser no computador, e você consegue resolver. E dá para fazer ele online, sem você baixar no celular. É só você ir lá, geogebra.org, e utilizar o Classic, que é o mais simples de todos da utilização. Então aqui nós já temos a reta que passou pelos pontos que a gente queria, né? E ele também vai passar por esse ponto 1 e menos 6. Agora nós temos aqui, e eu queria saber exatamente esta distância aqui. Este cateto aqui eu já sabia que era 5 e esse outro cateto aqui também 5. O que estava faltando é exatamente a distância de C até B. E o ponto A, 1 e menos 6 está aqui fora, né? Fora do triângulo. Mas eu quero saber esta distância aqui. Aplicando, já que é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar o quê? Teorema de Pitágoras. Então, a diagonal aqui ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Esta medida vale 5, essa medida vale 5. Então, 5 ao quadrado, 25, 5 ao quadrado, 25. Somando os dois, é 50. Tirando a raiz de ambos os membros, portanto, a distância de BC é a raiz de 50, deixando reduzida aqui a nossa forma ali, vai dar 5 raiz de 2. Se quiser ainda substituir aproximadamente raiz de 2, vocês podem substituir sem nenhum problema. Portanto, chegamos exatamente ao nosso desafio, o valor da nossa diagonal. Tranquilo? Então a gente está falando sobre as formas da equação da reta. A gente já falou da equação fundamental, que a gente pode, depois que a gente deixa igual a zero, a gente chama ela de equação geral, e falamos agora da equação reduzida, né? Mas como é que a gente pode fazer determinar a equação geral ou ali? A gente tem, conhecendo dois pontos que pertencem à reta, eu posso colocar ela na forma de um determinante. Então eu coloco agora na primeira linha x e y, na segunda linha um dos pontos, eu coloquei o ponto A, e na terceira as coordenadas do ponto B. Aqui na última coluna eu igualo tudo a 1, que para eu resolver o determinante ele tem que ser quadrado, né? E, consequentemente, lembra daquela condição de alinhamento que a gente fez, o que a gente está aplicando aqui, é a condição de alinhamento de 3 pontos. É o ponto P, o A e o B. E se ele for igual a zero, significa que eles estão alinhados. Aplicamos a regra de Sarri, deu esta equação aqui, que vai dar o que a gente chama da equação geral da reta. Tranquilo? Aonde a gente só vai ter a incógnita de um dos pontos que a gente não conhece. Tranquilo? E a equação da nossa reta, nós vamos ter esses 3 coeficientes ali, né? Esse daqui a gente vai chamar x menos ya menos yb de A, e xb menos xa de B, tá? E este daqui a gente vai chamar de C. Da onde que saiu? Voltando ao slide anterior, é isso daqui, ó. E esses 3 aqui serão os coeficientes A, B e C. Que a equação geral vai ser AX mais BY mais C igual a zero. Então, sempre que ele tiver a equação igual a zero, a gente chama de equação geral. Se o y estiver isolado, a gente chama de equação reduzida. Tranquilo, gente? Vamos agora para uma prática aqui. Encontrar a equação geral da reta R definidas pelos pontos A e pelo ponto B. Vocês decidem, já dei 2 maneiras de vocês calcularem essa equação. Pode ser utilizando o determinante ou calculando primeiro o coeficiente angular e substituindo na equação fundamental. Vocês escolhem. Tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, galera, conseguiram resolver, tenho certeza, né? Vocês são bonitos e bonitas e conseguiram resolver facilmente. Na verdade, vocês vão ter que aprender, vocês vejam que tem várias maneiras de se resolver. Você tem que ver aquela que você se adequa mais e aquela que você vai ter maior velocidade. Velocidade também é importante na resolução. Então, o que eu fiz aqui? Utilizei exatamente o determinante. Coloquei na primeira linha o x e o y, a terceira coluna 1, o primeiro ponto, menos 1 e 6, e o segundo ponto, 2 e 3. Apliquei a regra de Sarri ou Sarros, como preferir. A diagonal principal aqui fica o sinal que der ali, e a diagonal secundária sempre o sinal oposto. Por exemplo, ó, 1 vezes 6, 6, 6 vezes 2, 12, sinal oposto, menos 12. E agora somamos todos eles. Fazendo a soma, nós vamos ter aqui, ó, 6x mais 3x, 9x, 2y mais y, 3y, 3 menos 12, menos 9, igual a 0. Tranquilo? Então, portanto, observe, 9x mais 3y menos 9 igual a 0, todos eles são múltiplos de 3. Então, eu posso dividir toda ela por 3, ficando com 3x mais y menos 3 igual a 0. Ou seja, essa equação é equivalente a essa. Tranquilo, gente? Vamos para a segunda prática. Verificar se o ponto P, 3 e 2, pertence à reta S, cuja equação é x menos 3y mais 3 igual a 0. Escreva a equação da reta S também na forma reduzida. Então, o que eu quero? Eu quero saber qual é... Opa, pulei aqui. Qual é a equação reduzida? Já dei uma dica para vocês anterior. O que eu faço? Eu isolo o y. Pronto. Agora eu preciso saber se este ponto pertence à reta. Se pertence à reta e eu tenho a equação, o que tem que acontecer? Ela tem que dar uma igualdade. Já dei a dica. Se não conseguiram, eu volto logo depois para ajudar aqueles que não conseguiram. Mas lembre dessas palavras e vocês vão conseguir resolver facilmente. Um tempinho e já voltamos.
E aí, galera, conseguiram? Tenho certeza que sim. Vamos lá, então. Então, eu tenho o ponto P, eu quero saber se ele pertence. Então, eu vou substituir o valor de x e o valor de y no x e y da equação. Se der igualdade, 0 igual a 0, ou seja, ela vai pertencer. Caso contrário, ela não faz parte da reta. Então, vamos fazer a substituição. Então, lá, o valor de x, que vale quanto? 3, menos 3 vezes o y. O y aqui é 2, mais o 3 é igual a 0. Vamos ver lá. 2 vezes 3, 6 negativo. 3 menos 6 mais 3, 0 igual a 0. Sentença verdadeira, portanto, o ponto P que nós propusemos significa que ele pertence à reta. Joia! Agora, a segunda parte, que era para dizer qual é a equação reduzida, o que eu disse para vocês? Isola o y, você já tem a equação reduzida. Então, isolando, aqui já falamos isso, agora vamos isolar o valor de y aqui na equação. O x passou para o outro lado com sinal trocado, o 3 passou para o outro lado com sinal trocado. Ficamos menos 3y igual a menos x menos 3. Multiplicamos tudo por menos 1, porque a gente não está acostumado a trabalhar com a incógnita no primeiro membro negativo. Ficamos 3y igual a x mais 3. O 3 do y está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Portanto, ficou y igual a x mais 3 dividido por 3. Separamos aqui, ó, 1/3 na frente do x e 3 dividido por 3 deu 1. Por quê? Porque daí aqui eu consigo determinar o coeficiente angular e aqui o coeficiente linear, que a gente na equação reduzida ela tem que estar separado o que é coeficiente angular e o que é coeficiente linear. Então hoje aqui nós temos exatamente graficamente os dois resultados que a gente obteve. O que a gente viu hoje? Nós vimos a equação reduzida da reta, que é dado y igual a mx mais n, aonde o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. E a equação da reta geral, que é dado na forma ax mais by mais c igual a 0, ou seja, quando a gente iguala a 0. Nesse vídeo a gente conversou sobre a equação da reta, outras formas de representá-la. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.